E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Então, hoje a gente vai dar continuidade na nossa parte de soluções, né? Então, a gente viu os principais tipos de concentrações, certo? E hoje a gente entra num tema muito importante, que é a parte de diluição de soluções, certo? Diluição é uma prática que faz parte do nosso dia a dia, né? Então, em várias situações, a gente faz a diluição de algum tipo de produto ou de algum tipo de alimento, né? E para a gente poder fazer a utilização dele. Então, eu vou tentar mostrar para vocês aqui o que é esse processo de diluição e como que a gente trabalha a parte de cálculo envolvido nessa matéria. É uma das matérias que mais cai em provas de vestibular, então tem que ficar atento para poder saber fazer as questões. E dentro da parte de soluções é uma parte fácil, né? Só prestar atenção realmente na parte do cálculo que provavelmente você vai acertar a questão. Beleza? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Para eu poder passar direitinho para vocês aqui as informações que eu acho necessário, ok? Então, olha só, pessoal. Diluição de soluções, certo? O que significa o termo diluir? Diluir significa diminuir a concentração de uma solução. E como é que a gente faz a diminuição da concentração de uma solução? Geralmente, essa diminuição da concentração ela é feita pelo acréscimo do solvente, certo? Então, vou dar um exemplo que às vezes a gente faz em casa. Aqueles sucos que a gente compra, né, de caju, por exemplo, que é bem concentrado. Aí o que a gente faz? A gente pega esse suco, coloca numa jarra e acrescenta água, certo? A água, ela é o solvente. A água que vai dissolver aquele suco, certo ou não? Então, se eu estou acrescentando solvente em uma solução que já estava pronta, eu estou diluindo essa solução. Ou seja, eu estou diminuindo a concentração dessa solução. Se você fez o suco ficou forte, né? Quando a gente fala que o suco ficou forte, a gente quer dizer que o suco está muito concentrado. O que a gente pode fazer para o suco ficar mais fraco? Quando eu falo suco ficar mais fraco, eu estou querendo o quê? Diluir o suco. Então, o que a gente faz? Acrescenta água, certo? Então, diluir uma solução é acrescentar solvente. Muito cuidado, não confundir dissolver com diluir. Dissolver é você pegar uma substância e misturar em outra substância. Então, por exemplo, pega o sal sólido, joga em água. O que você está fazendo? Você está dissolvendo o sal. Ponto, tem uma solução. Vamos supor que essa água com sal ficou muito salgada para você fazer comida, por exemplo. Aí você quer diminuir, né? Você quer deixar essa solução menos salgada. O que você vai fazer? Vai acrescentar mais água, certo? Então, acrescentar água a uma solução que já está pronta, isso é diluir. Ok? Então, é a diferença entre dissolver e diluir, tudo bem? Eu aconselho você que está assistindo essa videoaula a resolver os exercícios de diluição através de fórmulas. Você pode ver que as fórmulas são muito parecidas, certo? Eu acho mais fácil do que por regra de 3, porque você vai ter que trabalhar com a regra de 3 inversa, esse tipo de coisa, tudo bem? Então, na diluição de soluções, você vai trabalhar com essas fórmulas aí, ó. Sempre o início tem que ser igual ao final, tudo bem? Olha só, concentração inicial vezes volume inicial é igual concentração final vezes volume final. Molaridade inicial vezes volume inicial é igual molaridade final vezes volume final. Tá vendo? Título inicial em massa vezes a massa total inicial é igual título em massa final vezes a massa da solução total final. Se você estiver trabalhando com título em volume inicial vezes o volume da solução inicial é igual
título em volume final, vezes o volume da solução final. Se você, por acaso, trabalhar com fração molar, o que cai muito pouco, mas só para te mostrar também, tá vendo? Fração molar inicial vezes o número de mols total inicial é igual a fração molar final vezes o número total de mols final. Então, quando nós trabalhamos com a diluição de soluções, sempre vai ser fórmulas muito parecidas, tá vendo? O início é igual ao final, certo? Lembrando que quando você faz uma diluição, a quantidade de soluto não se altera. A quantidade de soluto que a gente tem antes é igual à quantidade de soluto que a gente tem depois. Porque na diluição a gente acrescenta apenas solvente. Ok? Importante você lembrar disso. Para a gente entender melhor a parte de diluição, a gente tem que fazer o quê? Exercícios, né? Então, eu juntei 4 exercícios aqui para poder resolver com vocês, tá bom? Olha o primeiro. Se adicionarmos 200 ml de água a 300 ml de uma solução aquosa de glicose 20 gramas por litro, né? Que é a mesma coisa que gramas vezes litro a menos 1. Qual a concentração em gramas vezes litro a menos 1 da nova solução? Então, olha só. Eu tinha 300 ml de uma solução e adicionei 200 ml de água. Eu tinha uma solução pronta. Como eu acrescentei água a essa solução, isso é uma diluição, certo? Eu estou trabalhando aqui com a concentração comum. Por que eu sei? Por causa da unidade, gramas por litro, certo? Então, vou lá no slide anterior, pegar a fórmula da diluição, certo? Tá aí, ó. Concentração comum inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final, certo? Se você não tem dúvida, se você acha bem tranquilo fazer o exercício, já faz logo. Já substitui e faz os cálculos, certo? Quem tem um pouquinho mais de dificuldade, aprende a anotar os dados. É importante para você não se confundir, certo? Então, concentração inicial a gente tem? Tem, não tem? 20 gramas por litro, ó. A interpretação do exercício é fundamental para a resolução dele. Se adicionarmos 200 ml de água, a quê? A 300 ml de uma solução aquosa de glicose 20 gramas por litro. Então, esses 300 ml de solução de glicose 20 gramas por litro, a gente já tinha. Então, esse era o nosso início, certo? Então, a concentração inicial 20 gramas por litro e o volume inicial 300 ml, ok? O que ele pediu para a gente calcular? Não foi a concentração em gramas por litro da nova solução? Então, pessoal, ele quer a concentração final, correto? E qual é o volume final? Aí que você tem que tomar cuidado. Nós tínhamos 300 ml de uma solução. Nós não adicionamos 200 ml de água, então nós temos um total de 500 ml no final, certo? A partir do momento que a gente tem todas as informações que a gente precisa, é só substituir. Concentração inicial, 20, vezes o volume inicial, que é 300. É igual a concentração final, que é o que eu quero, vezes o volume final, que é 500, tudo bem? Um detalhe que muitos alunos às vezes me perguntam é o seguinte: a unidade da concentração inicial tem que ser igual à unidade da concentração final. Gramas vezes litro a menos 1. Então, a concentração final também vai sair em quê? Gramas vezes litro a menos 1. E o volume inicial tem que ter a mesma unidade do volume final. O volume inicial não está em ml, o volume final também está em ml. Então, beleza. Eu estou falando isso porque tem aluno que vê aqui gramas por litro. E aí quer transformar os volumes para litro também. Se você quiser fazer isso, pode, não tem problema, mas não tem a necessidade. Tudo bem? Então, concentração tem que ter a mesma unidade de concentração. Volume tem que ter a mesma unidade de volume. Isso é importante você lembrar. Tudo bem? Então, se um volume tiver em ml e o outro em litro, ou você passa tudo para ml ou tudo para litro. Agora, a unidade da concentração não interfere na unidade do volume, ok? Se você fizer todos os cálculos aqui, a gente vai descobrir que a concentração final ela vai ser de
12 gramas por litro, certo? Essa vai ser a concentração da solução final. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro para você. Então, é muito fácil. Lembrou das formulazinhas? É só fazer o quê? A substituição, certo? Olha a segunda questão. Tem-se 500 ml de uma solução 0,1 mol vezes litro a menos 1. Qual será o volume da solução final se essa for transformada em 0,25 mol vezes litro a menos 1? Certo? Então, a gente está alterando a concentração, certo? Como ele não falou nada sobre acréscimo de soluto, né? Então, eu vou trabalhar como se fosse uma diluição. Só que aqui vai ter um detalhe que alguns de vocês talvez já tenham percebido. Quem não percebeu, eu vou mostrar lá no final, tá? Vou colocar aqui a fórmula, ó. Molaridade inicial vezes volume inicial é igual. Molaridade final vezes volume final. Tem dúvida? Anota do lado os dados, ó. Molaridade inicial, 0 mol por litro. Volume inicial, 500 ml. A gente tem, né? Tem-se 500 ml de uma solução 0 mol por litro. Ok? Qual será o volume da solução final se essa for transformada em 0,25 mol vezes litro a menos 1? Então, se ela for transformada para 0,25 mol por litro, significa que essa é a molaridade final. Ele está pedindo para a gente calcular o volume final, correto? Tá aí a fórmula, só fazer a substituição. Molaridade inicial, 0,1. Volume inicial, 500. Molaridade final, 0,25. Volume final, exatamente o que eu quero, certo? Como o meu volume inicial está em ml, o meu volume final também vai sair a resposta em ml, correto? Fazendo os cálculos aqui. Volume final, 200 ml. Beleza? Não sei se você percebeu, mas nesse caso a gente fez o processo inverso da diluição. Quando eu acrescento solvente, eu faço com que a solução tenha uma concentração final menor. Ela fica, entre aspas, mais fraca, né? Você viu que aqui o volume final ele diminuiu? Ele está menor em relação ao volume inicial, certo? Então, quer dizer, nesse caso, o que eu fiz? Eu retirei solvente, certo? Então, imagina que você tem uma solução que você achou que ela ficou muito, entre aspas, fraca, ou seja, muito diluída. Você pode colocar, dependendo do que for, né? Essa solução no fogo, por exemplo, e evaporar a água. Se a água estiver evaporando, está diminuindo o volume final. E, consequentemente, a concentração vai aumentar. Então, o processo inverso à diluição, a gente também pode resolver os exercícios através das fórmulas da diluição. Beleza? Tudo bem? Então, é importante passar um exemplo desse para você poder entender que a gente pode trabalhar da mesma maneira. Tudo bem? Terceiro exercício, ó. Em 100 gramas de uma solução de HCl de 40% em massa, são adicionados 350 gramas de água. Tínhamos uma solução, acrescentamos água. Diluição. Tá vendo? A interpretação do texto é fundamental. Entendeu que a diluição é fácil o exercício, ó. Qual a porcentagem em massa de HCl na solução final? Então, vamos trabalhar com a diluição em título, certo? Então, tá aí, ó. Título inicial vezes a massa inicial é igual ao título final vezes a massa final, certo? Tem um pouquinho de dúvida, um pouquinho de receio? Anota os dados do lado. Título inicial, 40%. Massa inicial, 100 gramas, não é isso? Aí a gente adicionou 350 gramas de água, não foi? Qual a porcentagem em massa na solução final? Ou seja, ele quer o título final. E qual é a massa final? A gente tinha 100 gramas. Acrescentamos 350 gramas de água. Ficamos com um total de massa de 450 gramas, certo? Beleza? Então, só tomar cuidado, ler com atenção. Não tem erro, provavelmente você vai acertar a questão. Tá bom? Agora, substituir, ó. Título inicial não é 40? Massa inicial não é 100? Então, 40 vezes 100 é igual. Título final é o que eu quero, vezes a massa final, 450. Fazendo os cálculos certinho, título final vai ser igual a 8,8%.
Tudo bem? Beleza? E para nós finalizarmos, pessoal, olha só. Uma embalagem possui 100 ml de um suco de caju de concentração meio mol por litro. Qual o volume de água que deverá ser acrescentado para que a concentração do suco caia para 0,05 mol vezes litro a menos 1? Olha só, ele quer o volume de água que deverá ser acrescentado a essa solução. A gente vai acrescentar água a uma solução, diluição, certo? Está aí a fórmula. Molaridade inicial vezes volume inicial é igual a molaridade final vezes volume final, certo? Tem dúvida? Anota os dados. Então, molaridade inicial, meio mol por litro. A embalagem inicial tinha qual volume de suco? 100 ml, certo? Ele falou que quer que a concentração caia para 0,05 mol por litro, não é isso? Essa é a molaridade final. E o volume final a gente não tem. É o que a gente quer descobrir. Ok? Faz a substituição na fórmula. Molaridade inicial, meio. Volume inicial, 100, certo? Meio vezes 100 é igual a molaridade final, 0,05, vezes o volume final. Volume final, 1000 ml. É aí onde eu falo que você precisa de tomar cuidado e ler com atenção o exercício. Se você ler com atenção, você vai provavelmente acertar o exercício. Por que eu estou te falando isso? Imagina que essa fosse uma questão objetiva, uma questão do Enem, por exemplo, né? Para você marcar X. Muito provavelmente a letra A estaria 1000 ml. 1000 ml é a resposta? Não é. Ele não pediu o volume final. O que ele pediu? Olha só, sublinhei para você, tá vendo? Qual o volume de água que deverá ser acrescentado? Então, ele quer saber quanto de água a gente tem que colocar para chegar nesse volume final que eu descobri. Então, cuidado, principalmente com questões objetivas, tudo bem? Galera, o volume adicionado vai ser o quê? A diferença entre o que eu tenho no final com o que eu tinha no início, certo? Então, o volume adicionado vai ser o quê? 1000, que é o final, menos 100 que eu tinha no início, que é 900 ml. Essa é a resposta. Nós acrescentamos 900 ml de água em 100 ml de suco, para que a gente obtivesse os 1000 ml do final. Tudo bem? Então, prestando atenção, muito provavelmente você vai conseguir acertar o exercício. Beleza? Então é isso, gente. Espero ter te ajudado aí, certo? Nessa parte de diluição de soluções. Tudo bem? Então, até a próxima. Obrigado, valeu, tchau.